Bom, meu nome é Cristiane, eu sou professora do Departamento de Educação da UESC, mas antes era professora da UNEV do Departamento também de Educação. E esse vídeo faz parte do nosso grupo de orientação e de apoio durante a pandemia, as discussões que estamos mantendo enquanto esse momento tão crítico passa. Nós estamos discutindo alguns textos e alguns encaminhamentos e conceitos para que nos ajude nas nossas produções e nas nossas pesquisas. Sempre gosto de começar falando do meu lugar de fala. O meu lugar de fala é de quem sempre deu aula, de quem conhece o chão da escola, de quem trabalhou em todas as classes multisseriadas, EJA, PEI, vai lembrando aí, deixa eu ver, alfabetização, ensino médio, até chegar na universidade, dar aula no mestrado. Eu tive a experiência de passar por todos esses espaços e sempre tive uma queda muito grande pelo EJA noturno, devo confessar. Bom, desse lugar de fala eu parto para o outro da formação. Para resumir, eu sou formada em História, com pós-graduação em Antropologia, Educação e o doutorado e mestrado já me encaminhei para os estudos africanos. Qual é o momento da minha pesquisa, o momento pelo qual ou de onde eu estou falando? Eu estou falando como aquela pessoa que pesquisou, produziu e que neste momento procuro dar um poder, um empoderamento, uma alegria à minha escrita. Eu tenho a sorte de poder rever a minha escrita ainda, perceber que muita coisa que eu já escrevi, que eu já afirmei, eu utilizaria outros autores, outros conceitos, outras abordagens, mas tudo isso faz parte do processo de crescimento. E abandonar os velhos hábitos de postura e de conceito não é fácil. Ainda mais quando eu tenho uma trajetória de formação em que essas questões que hoje elas são tão comuns e elas são tão bem explicitadas, o acesso às mídias, os grupos de WhatsApp, as redes sociais trazem conceitos que estão aí na boca da molecada. Os adolescentes, os meus alunos da universidade já chegam totalmente com esses aportes teóricos, coisas que no meu tempo, e agora eu estou me colocando lá nos idos da ensino médio, graduação, conceitos que não chegaram para nós. Então, eu lembro que essa pesquisa que manteve a minha vida inteira, o único ponto que eu tenho de elo entre tudo que já escrevi, pesquisei, tudo que falei, foi o fato de me voltar para a pesquisa regional. Do TCC da graduação, os meus artigos, a minha produção do mestrado, do doutorado e agora, e o que eu planejo pesquisar, são sempre histórias e pesquisas voltadas ou com chão de princípios pautados na história regional. Só que de abordagem como historiadora, eu tive a sorte de ir para o departamento de educação. E nesse momento da minha vida, o que eu quero, o que eu penso é me realfabetizar em termos de entendimento, em termos de conceito e conseguir fazer um casamento entre a educação e a história. E esse grupo que originou esse vídeo que me faz estar aqui comentando sobre esse meu lugar de fala e de pesquisa, nós somos 5 pessoas da UESC e da UNEB, e neste grupo nossos temas envolvem relações raciais, relações ligadas aos mundos do trabalho, escravidão e diríamos que decolonialidade por envolver a questão da mulher negra e do feminismo negro. Então, meu texto de hoje é um texto da escritora estadunidense maravilhosa chamada Bell Hooks. E ela tem uma frase que me marcou muito, onde ela chama atenção sobre a solidão da escrita acadêmica, que às vezes a gente escreve, pesquisa e nós temos muitos momentos de solidão. E essa solidão é porque a nossa pesquisa acaba nos aproximando tanto, a gente casa com ela e nem sempre nós temos com quem dialogar as nossas angústias. Então, um desses objetivos desse grupo de apoio, vamos chamar assim, que nós iremos dar um nome que junta o PPG Afim, PPGE da UESC
junto à graduação em História da UESC, mais o DCIE, e nós fizemos esse grupo. Ele nos ajuda a sair e a dividir também dessa solidão da escrita acadêmica. Bom, devo confessar que o meu primeiro amor, minha primeira paixão por uma escritora afro-americana, ela foi pelo meu orientador do mestrado, o professor Wilson Roberto de Matos, quando ele me pediu para que eu lesse uma obra de Toni Morrison. E ao ler a obra de Toni Morrison, eu fui compreendendo que existia um universo inteiro e que eu desconhecia. Então, o que eu pude na dissertação utilizá-la foi muito pouco, e eu saí com sede de, no futuro, me alfabetizar nessa discussão e nesses aportes teóricos que falavam tão bem daquilo que eu sentia. O segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, já que é um vídeo de apoio de pesquisa, é sobre a angústia que eu sempre tive. Ao pesquisar sempre a região sul da Bahia, na graduação, no mestrado, no doutorado, na pós-graduação, eu sempre fugia quando alguém me perguntava se eu discutia gênero, porque eu citava mulher nas minhas pesquisas. Quando algum aluno aparecia pedindo pesquisa, Pro, eu quero estudar alguma coisa sobre gênero, eu sempre corria e disse, não, eu não entendo gênero, eu não discuto gênero, eu não sei nada de gênero. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma grande angústia, porque quando eu ia para as minhas fontes traziam histórias de mulheres incríveis, maravilhosas, mas eu não era uma estudiosa do gênero. Eu só entendia de escravidão, eu entendia de como fazer uma pesquisa regional, de como lidar com processos cíveis, processos crimes, correspondências, telegramas, inventários, testamentos, e eu não estudava gênero. Então, eu não me encontrava nem na pesquisa sobre gênero, não me encontrava também numa pesquisa que não citasse as mulheres, e nesse momento eu comecei a criar uma angústia. Devia ter alguém no mundo que me entendesse e que me completasse. Bom, algumas pessoas, em umas apresentações que eu fiz sobre a minha pesquisa, diziam que eu deveria reler os aportes do feminismo. E eu gritava, não, minha pesquisa também não é feminista, porque a minha compreensão leiga de feminismo sempre foi de um feminismo branco, do feminismo que representavam aquelas mulheres que votavam. Então, e eu não falava delas, das mulheres urbanas, sufragistas, das que estavam na frente de batalha das lutas operárias. Eu não estava falando daquelas mulheres que estavam no espaço urbano, queimando sutiã, lutando pelo direito de voto. Eu estava falando de outras. Por exemplo, das mulheres que estavam em casa tomando conta dos filhos dessas mulheres que estavam nas ruas queimando sutiã, enfrentando. Isso não faz com que eu compreenda que haja um desmerecimento na luta, na trajetória de um feminismo que tem um grande aporte teórico, histórias lindíssimas e empoderadas desse feminismo. Apenas eu gostaria de ressaltar que quando eu estudava Filismina, Belmira, Rita, Joaquina, elas não se encaixavam nem naquele feminismo branco, dos clássicos, dos cânones que nós acabamos lendo durante a graduação, mestrado, doutorado. Elas não se encaixavam numa história de gênero nem de um feminismo branco. Então, eu percebi que essas mulheres com experiências diaspóricas, com marcas anônimas, excluídas totalmente da história, que elas estavam nas entrelinhas de alguns discursos. E a partir daí, depois do doutorado, eu resolvi me alfabetizar. E eu gosto sempre de utilizar esse termo, porque a alfabetização ela é empoderadora. Nós temos tempo, temos condição e sempre é possível aprender um novo conceito, uma nova ferramenta teórica. E tudo que eu tenho falado para vocês até aqui, ela tem uma mistura de várias mulheres negras, pesquisadoras, que eu admiro, que eu li bastante, que eu sou muito grata por suas pesquisas. Se eu começar a listar aqui, o vídeo ficaria enorme. Mas uma coisa que eu aprendi nesse processo eu vou colocar minha alfabetização de 2016 para cá, depois do doutorado,
foi reler os trabalhos das minhas colegas docentes universitárias, das diversas universidades baianas. Então, eu tinha primeiro uma lista de cânones dos clássicos ingleses, que primeiro a gente deveria dominar para poder dizer que estava entendendo a pesquisa, e todo mestrado e doutorado pedia esse corpus teórico substancial, né? Eu não estou traçando crítica à qualidade, eu estou apenas dizendo para vocês como dentro da minha pesquisa apareceram sujeitos que me levaram a ter novas leituras. E dentro dessas leituras das colegas docentes, da produção de alguns alunos, de até orientandos, eu comecei a encontrar uma outra vertente que não estava nem assentada nos clássicos do feminismo universal, dos estudos internacionais, também não estava assentado naqueles conceitos engessados que só tinha validade se fosse a história ou a referência teórica de um pesquisador homem, branco, e um costume que se tinha. Se você não citar os pesquisadores do Sudeste, sua pesquisa não está com um bom referencial teórico. Em que pese toda esta minha crítica não desvaloriza a condição da excepcionalidade dessas pesquisas, mas eu diria que o meu olhar ele se interiorizou para valorizar a história de mulheres pesquisadoras docentes das universidades baianas que, assim como eu, davam aula, pesquisavam, orientavam, tinham bolsas de iniciação científica, davam palestras, ainda estavam no PIBID, estavam no PIBIC, vários projetos, tanto de extensão quanto de pesquisa, e essas pessoas estão aí produzindo. Então, para começar, eu fui lendo desde Cecília Soares, a Isabel Reis, a Adriana Reis da UFES, Marise Santana, Ave Maria. Fui lendo toda a compreensão que ela tinha da parte pedagógica dessas relações raciais. A escrita, para mim, uma das mais impecáveis, um do texto limpo e claro, como a de Nancy, da UNEB. Eu li Isabel Reis, eu li Ednélia, eu li várias autoras, a Ana Cláudia Pacheco, e depois, quando eu consegui ler e entender direito tudo que Núbia Moreira da UESB escrevia sobre a mulher negra, sobre o feminismo, eu tive assim um choque de realidade. Sabe aquela vontade de pegar minha tese e poder dizer assim, se eu pudesse voltar atrás, mas a gente não tem que voltar atrás da pesquisa, mas sim avançar no sentido de que as nossas produções ganhem uma nova roupagem de acordo com o objeto. E aí, como aqui é um grupo de orientação, e eu estou com os meus alunos, eu gostaria de repetir para vocês. Não são os teóricos que nós admiramos que devem dominar a nossa pesquisa, é ao contrário. É o objeto de pesquisa que a gente tem, seja a mulher no trabalho, seja a escravidão, seja a mulher no espaço urbano, sejam os homens, sejam mulheres da elite, não importa o tema. Professoras de uma escola, alunos, análise do currículo, qualquer objeto de pesquisa, ele primeiro tem que ser analisado em sua natureza. E esse objeto, ele vai pedir naturalmente que nós o abordemos com uma questão teórica que o represente. Então, quando eu estudava Dona Maria do Cheiro, que vendia água numa comunidade nos anos 60, no sul da Bahia, é difícil que uma teórica que morasse lá e produzisse lá em outro país, ela pudesse ser capaz de talvez representar Dona Maria que vendia água. Essa situação fez com que eu fosse percebendo como era importante ler todos esses cânones, esses clássicos, esses teóricos, inclusive os do Sudeste, que eu tenho os livros que estão ali atrás, na minha biblioteca, que eles estão ali, eu leio, eu admiro, mas eu precisava também respeitar a natureza do meu objeto de pesquisa. E como estamos aqui numa aula de orientação, a minha parte para a aula de hoje foi de falar um pouco sobre um dos livros que nós estamos considerando
utilizar nas nossas pesquisas, que é o livro da escritora afro-americana Bell Hooks. O livro de Bell Hooks tem um poder muito grande, porque a pergunta que a gente faz assim que vê o título do livro é: como transgredir na sala de aula? Ela é famosa, ela é super lida, aclamada no mundo inteiro, e eu fui apresentada a ela bem depois das minhas pesquisas. E foi assim um amor à primeira vista. Por quê? Ela trouxe para aquela minha angústia, aquela que eu falei há um tempo atrás, de que nem o feminismo branco me representava, nem alguns conceitos de gênero, e que as minhas mulheres não eram as que estavam na frente de batalha, elas estavam em casa tomando conta, amamentando, fazendo o almoço e limpando a casa das mulheres que estavam lá à frente do movimento. O que era uma luta linda do feminismo branco, mas ela não representava aquela outra mulher, a que eu estudava, a que eu estudo e a que eu sou assim apaixonada em discutir. Então eu encontrei no livro de Bell Hooks uma ideia que vai atravessar todos esses conceitos, como o de interseccionalidade, melhor falando, que considera que não é só uma questão de gênero, é também de raça, é de classe, é de origem, é de lugar social, é se ela é mãe solteira, é de condição civil. Para a mulher negra, mais do que um conceito de gênero ou só de feminismo branco, a mulher negra, ela vive situações interseccionais. Se ela é solteira, se ela é gorda, se ela é periférica, se ela tem alguma deficiência, se ela tem 2 ou 3 filhos, se ela estudou ou não, a sua situação muda completamente. Então, essa representação da interseccionalidade, do feminismo negro, começou a explicar e a se aproximar bastante dessas mulheres que eu estudo, porque elas são atravessadas por situações diversas. Mas, voltando a Bell Hooks, entre os vários livros dela, eu trago hoje apenas uma reflexão sobre o livro Ensinando a Transgredir. É um livro lá de 1994, ou seja, é um livro que já tem 26 anos, mas parece que ele está assim mais atual do que nunca. Ela divide o livro em 14 capítulos, mas dedica um capítulo especialmente a Paulo Freire, porque ela traz na ideia do Ensinando a Transgredir que foi essencialmente Paulo Freire que modificou todo o pensamento dela. Foi ele que conseguiu responder todas as questões dela, tanto como quando ela se colocava na aluna que ela havia sido uma vez na vida, como da professora que ela havia se tornado. Bell Hooks, ela é uma professora universitária estadunidense. Ela nasceu no sul dos Estados Unidos e o nome dela, na verdade, é Gloria D. Watkins. E ela assina Bell Hooks, com letra minúscula mesmo. Ela grafa o nome dela com letra minúscula para fazer uma homenagem à sua avó, que era Blair Bell Hooks. E ao homenagear a avó, ela traz essa história da ancestralidade dela e lembra a infância, quando ela estuda no sul dos Estados Unidos, segregado, e quando ela rememora essa infância, ela lembra que na escola as professoras conheciam gerações da vida dela, da mãe dela, da tia dela, ela já estava na 3ª geração. Nesse momento da escola segregada, uma escola só para negros, ela sentia claramente, e ela traz isso na obra, que o futuro dela deveria ser casar, ser empregada doméstica ou, no máximo, ser professora. E Bell Hooks diz que nessa infância, essa escola dela, ela não tinha noção de como o ensino poderia ser um estudo contra o ato, um estudo contra-hegemônico, como esse estudo poderia ser empoderador. E aí ela continua as experiências no livro, explicando que quando terminou o fim da segregação racial, que a escola volta a se unir, ela relata todo o sofrimento que era acordar cedo, sair da periferia, estudar numa escola onde as crianças brancas e negras voltaram a estudar no mesmo ambiente.